Fala pessoal, tudo bem? Professor Ivar aqui para mais uma aula, então vamos para a correção, passar a limpo tudo isso daí. No Present Perfect eu já falei que a gente precisa de ter o verbo have ou has como auxiliar e o verbo principal tem que estar sempre no particípio, tá? Então, qual é a melhor opção que mostra a forma da afirmativa do Present Perfect? É a alternativa C, onde você tem o have ou has como verbo auxiliar, auxiliary verb, mais o passado particípio do verbo, que aí, claro, vendo aquela coluninha dos verbos irregulares, é aquela terceira coluna, né? Onde os verbos mudam bastante. E quando ele é um verbo regular, você acrescenta o ed no final dele e fica tudo mais simples, tá? Como então fica a forma negativa do present perfect? Por adicionar o not depois de have ou has. Então aqui, depois de have ou has, eu vou colocar o not. E aí vai ficar have not, has not, que pode ser feito a contraction, né, de haven't e hasn't, tá? 4. Como então fica a forma da interrogativa no present perfect? Eu vou ter que fazer a inversão então do have ou has mais o sujeito. Então se é she has, vai ser has she. Se é you have, vai ser have you. Nesse sentido aí, fazendo a inversão. E é claro, não esquecendo o question mark lá no final. Bom, falando no passado dos verbos, então vamos lá para o particípio deles, né? Nós temos o verbo na forma base, que eu já tinha falado para vocês. Go, cook, run, prepare, get, see, have, take, buy e serve. Bom, desses verbos todos aqui, nós temos apenas 3 que são verbos regulares. O cook, que vai ficar cooked nas duas formas, passado simples e particípio. O prepare, que vai ficar prepared nas duas formas, passado simples e particípio. E o serve, que vai ficar served, também no passado simples e particípio. Eles não mudam. Agora, o go, passado simples é went e particípio é gone. O run, ele vai ter a mesma pronúncia, run, só que quando eu escrevo com A, é passado simples. Quando eu escrevo com U, é passado particípio. Professor, mas e o run lá na forma base também está com U? Sim, se eu falar assim, I run every day at the park, eu corro todos os dias no parque. Aí é presente. Mas se eu falar I have run almost every day at the park, eu tenho corrido quase todos os dias no parque. E aí eu já uso o present perfect. Então eu sei que quando eu tenho o verbo have e depois logo dele o run, eu sei que esse run é particípio. Bom, o get, ele fica got no passado simples e gotten no particípio. O see, só no passado simples e sim no particípio. O have fica had no passado simples e também had no particípio. Apesar dele estar igual aqui, o verbo have ele é irregular. O take, ele fica took no passado simples e taken no particípio. O buy, ele fica bought no passado simples e no particípio também bought. Falei já do cooked, prepared e do served, e aí tá alguns verbos para que vocês corrijam. Apesar que eu acho que vocês já viram isso pelas listinhas e chegaram aí a um denominador comum. Muito simples esse exercício 5 aqui. Continuando, o 6, nós tínhamos que marcar então as expressões de tempo finalizada lá no passado com as expressões de tempo que indicam até agora. Então, finalizada no passado, nós temos yesterday, que foi ontem, 1 hour ago, 1 hora atrás, last week, semana passada, in 1999, em 1999, e last year, ano passado. Pronto, essas são situações que já aconteceram
é um tempo passado que já acabou. Porém, aqui nas expressões que é de algo que aconteceu no passado e vem até agora, nós temos o today. Nós temos o this morning, this year, 5 times this week. Ou seja, o today quer dizer que alguma coisa que aconteceu no início do dia, então vem até agora, no momento que eu estou falando. Então essa expressão indica do momento do início do dia até agora, today. This morning é a mesma coisa. Por exemplo, se já estamos na parte da noite, então nessa manhã aconteceu algo, então é algo remete lá do passado e vem para os dias de hoje. This year, então vamos lá, desde janeiro até agora. Então também tem o até agora. E 5 times this week, quer dizer, 5 vezes essa semana. Então essa semana também mostra que está acontecendo um fato que começou no passado e veio até agora. Então essas são as expressões que vocês têm que colocar aí. O 7 fala assim, completa as sentenças abaixo com a forma correta do verbo que está entre parênteses. Só que aí eu preciso entender, é passado simples ou é presente perfeito? E aí eu vou montar as situações. Então a primeira, have you chopped the onion? Você picou as cebolas? E aí eu não vou colocar ela no presente. Eu tenho que colocar, aliás, não vou colocar ela no passado simples. Eu vou colocar ela no presente perfeito, porque se é uma situação que aconteceu lá no passado e vem até agora. Você já tem feito isso, tá? E na B, I chopped the onions this morning, quer dizer, eu cortei a cebola, se eu piquei ela, nesta manhã. Ou I have chopped the onions this morning, eu tenho picado a cebola nesta manhã. Quer dizer, uma situação que aconteceu no passado e acabou, ou uma coisa que aconteceu no passado e remete até agora. As duas informações corretas. Na C, she hasn't peeled the potato. Ela não tem descascado as batatas. Então, e aí eu tenho que usar algo que não tem acontecido nesse período de tempo, né? Na letra D, I didn't get sugar-free ice cream for Mary yesterday. Eu não consegui um sorvete diet para Mary ontem. Eu não consegui isso ontem. Então, passado simples, é uma coisa que eu não consegui no sentido de yesterday, ontem, tá? Aí, Joy and Eli have eaten all of the cake. There is none left. Quer dizer, o Joy e o Eli, eles têm comido todo o bolo. Não há nada restando. Então, aí eu tenho que falar de uma situação que aconteceu durante o passado. Começou lá no passado e veio até agora. Então, eu vou usar o present perfect. Na F, has anybody seen the marinated chicken? Alguém tem visto o frango marinado, né? O frango à la escabeche, né? Nesse sentido aí. Então é uma situação se alguém viu em algum momento, e aí eu uso também o present perfect para essa situação. Já aqui no 8, eu vou colocar o áudio de novo para vocês ouvirem, né? A comida estranha que eles provaram um dia na vida deles. Track 14. 1. What unusual foods have you eaten? I've eaten tuna eyeballs. I ate them in Japan back in 2008. Então a pessoa comeu tuna eyeballs lá no Japão em 2008. 2. What unusual foods have you eaten? Not many. I've eaten tarantulas. I was visiting a friend in Cambodia last year and she served them deep fried as a snack. Então a pessoa comeu tarântulas lá em Camboja no último ano e foi servido também como lanchinho. I was a bit uneasy at first, but they turned out to be really yummy. 3. What unusual foods have you eaten? My husband's omelette. I usually make breakfast for both of us, but last Monday I was feeling so tired that he let me sleep in. Why did I do that? What
When I woke up, he had made some omelette. It looked great, but the taste didn't match the look. He didn't tell me what he had put in it, but it tastes a bit like earth, for Christ's sake. Então, foi o omelete do marido dela, fui então na casa dela e foi na última segunda, perdão. E ela ainda falou que adormeceu e no outro dia ele preparou um omelete para ela. Quando ela acordou, estava lá o omelete e ela falou que parecia ser muito bonito, mas o gosto não estava tão bom quanto a visão, né, de ver aquilo bonito, mas o gosto não estava. 4. What unusual foods have you eaten? I haven't eaten anything weird, but I had arag in Mongolia about 10 years ago. It's fermented horse milk. The taste surprised me a lot. Just talking about it makes my mouth water. Então ela comeu aireg lá na Mongólia por volta de 10 anos atrás. Ela falou que não tinha provado nada estranho, mas ela comeu isso aí lá na Mongólia, lá em Mongólia. 5. What unusual foods have you eaten? Kazu marzu. I was in Italy when I tried it for the first time back in 1995, and I've eaten it many times since then. Basically, it's bad cheese with maggots. You may choose not to eat the maggots in it, but I always eat them. They make it all better, if you know what I mean. E esse comeu caju marzu na Itália em 1995 e disse que depois provou isso, não deixou mais de comer, sempre come porque adorou.